falando isso? Porque quando eu olho vocês aqui nesse grupo, eu tenho uma única certeza, que vocês são representantes e estão conectados com essa intenção da inteligência universal de curar, tá? De ajudar, de contribuir, de comunicar. Se a gente for olhar todo o nosso corpo, o corpo humano, ele se comunica, né? As células transferem informação de um para o outro, uma célula está morrendo, aí vem a outra. Ou a gente tem um ataque de um vírus, os anticorpos vão lá e reagem. Então, assim, tem todo esse mecanismo, essa inteligência. E eu vejo essa inteligência sendo replicada nos seres humanos, né? Então, a forma que a gente se conecta uns aos outros, levando uma certa informação. E, e depois que eu comecei a trabalhar com os terapeutas, observar as terapias, começou a ficar muito claro para mim como cada uma tem o seu papel num determinado momento ou se conecta melhor com uma pessoa, né? Meu último aprendizado foi quando eu fiz um mapa astral. Eu nunca tinha feito, eu tinha até uma certa resistência, né? Assim, falei, nossa, eu vou ver o mapa astral, aí vão me falar que eu sou assim, aí eu vou começar a ficar assim porque me disseram, sabe? Eu tinha essa coisa. E foi um processo magnífico, assim. Ele veio na hora certa, ele veio me falar coisas que eu resisti a ver. E foi altamente terapêutico. Eu falei, nossa, até, né, a astrologia é terapêutica. Comecei a entender a numerologia, comecei a entender o conhecimento maia, comecei a conhecer o xamanismo, a nossa querida Margarete está aí para representar o xamanismo, talvez tenhamos outros. Mas para mim, todas essas terapias são formas que a inteligência universal está encontrando para chegar até nós. E através de quem? De nós mesmos. Tá? Então, é muito sério assim, o que a gente está fazendo aqui. Quando eu vejo uma porção de terapeutas com dificuldade de lançamento, para comunicar, para se posicionar, para entender o seu conceito da sua marca, eu vejo tudo isso como barreiras que estão obstruindo aquilo que quer ser, que quer existir através dessas pessoas, entendeu? Então, assim, me incomoda muito mesmo aqueles que desistem, aqueles que não acontecem. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam nessa noite, para a gente dar continuidade a esse trabalho do propósito, é vocês identificarem se essa energia ela existe em vocês, tá? Se não for essa, não tem problema, a gente vai te posicionar e te classificar de uma outra forma. Tá? Então, assim, eu vou falar muito do propósito dessas pessoas, dessa marca que começa com uma energia de cura, de cuidado, de atenção, tudo que é curativo, tudo que é terapêutico. Eu também tive refletindo, né? Puxa vida, eu gastei tanto tempo para definir o nome que eu ia utilizar para me referir a esses profissionais. Porque eu não queria excluir os psicólogos, eu não queria excluir os coaches, eu não queria excluir os numerólogos e ninguém, né? E eu escolhi terapeutas. Aí hoje eu voltei lá, fui ver o significado da palavra. Terapêutico é aquilo que se refere ao cuidado, tá? E está relacionado à cura. E o terapeuta é aquele que cuida e que está relacionado à cura, tá? Ou seja, toda e qualquer atividade que estiver relacionada a isso, para mim vai ser um terapeuta. A gente tem aí o Rodrigo tá por aí, que eu não consigo ver todo mundo na mesma tela agora. Tudo indica que ele vai para uma linha motivacional. A gente teve uma conversa rápida naquele dia que a gente fez o Zoom Express lá para tirar dúvidas. E eu acho que ele, como um comunicador, ele é capaz de ir e uma pessoa que era do treinamento. Oi? Agora não vou poder não. Ah, não, desculpa, achei que alguém tinha falado algo. Eu acho que ele vai para uma linha motivacional, né? Assim, e o motivacional é cura, né? É cura, né? Eu já fui, aliás, durante toda a minha trajetória de autoconhecimento e cura, eu subi degraus e eles tinham os mais variados formatos. Em alguns momentos eles eram motivacionais, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai definir é isso. A energia que nós aportamos ao mundo, tá bom?
Por que isso? E por que que a gente vai definir, vai trabalhar com o propósito hoje? Eu vou falar um pouco para vocês sobre startups, sobre empresas, porque vocês são, tá? Vocês são startups, vocês são empresas, e se vocês não tiverem e não forem atrás de, se vocês não forem atrás de conhecimento para a gestão do seu negócio, para autogestão, para vendas, vocês podem falhar aí. Então, olha quão simples o que é. Vocês são provavelmente só seres humanos querendo atuar nessa linha da cura, né, do cuidado do ser humano, mas se vocês não tiverem, se vocês não se aperfeiçoarem no modo de gerir o negócio de vocês, vocês podem falhar por isso. Vocês podem se cansar, o dinheiro pode não vir, tá bom? E no mundo das startups, tem um termo que é o pivotar. Então, o pessoal vai montar um novo negócio, uma nova solução para o mundo, não importa se é tecnológico ou não, e a primeira coisa que ele lê é o seguinte: você tem que estar preparado para mudar de direção se precisar. Então, isso quer dizer o quê? Eu estou indo nessa direção, e aí eu descubro que nessa direção não vende, não dá dinheiro, não tem público para o meu negócio, e aí eu mudo de direção. Acontece que muitas pessoas se perdem nesse processo, e a estatística de startup hoje ela é muito ruim. 70% a 90% das startups falham. E aí eu comecei a fazer um trabalho com elas para se revelar um propósito, e eu acredito, é uma teoria ainda, mas eu ainda vou provar, que o propósito ele pode ser o grande pivô da operação de uma empresa que nasce para pivotar, ou seja, mudar de direção. Só que ela não pode perder esse pé de apoio, ela não pode perder esse alicerce. E o que eu quero fazer com vocês hoje é definir esse alicerce. É a gente entender, a gente dá nome para esse chamado, entendeu? Nós nos posicionarmos como seres humanos que temos algo para entregar para o mundo. Esse é o pé de apoio que eu quero ajudar vocês a criarem. Não importa se vocês vão precisar desviar, adiar, mudar um pouco, mas é importante vocês saberem isso, tá bom? Então, ao final, vocês podem até compartilhar, se houver alguém que não se identifica com esse... Aliás, já vamos abrir isso. Tem alguém aqui que não se identifica com essa questão que eu disse, de carregar uma bandeira de cura, de cuidado com o outro, de ser essa interface, esse contribuidor, essa pessoa que, de uma forma ou de outra, sabe que o seu papel no mundo é fazer o outro andar, chegar mais longe, continuar, e de qualquer forma. Tem alguém aqui que não se identifica muito? Está em dúvida? Não, né? Então tá bom. Então estou falando com as pessoas corretas. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre propósito. O propósito, primeiro de tudo, existem vários tipos, tá? Você tem, e imaginem em camadas, tá? Você tem o propósito de uma iniciativa. Eu comprei uma viagem, ou eu fiz um investimento, guardei um dinheiro e eu tenho o propósito de. O que é o propósito? A razão de ser de algo, tá? Então, tudo nessa vida tem um propósito, né? Um copo tem um propósito, a xícara tem um propósito. E a gente vê propósito em tudo. Tirando essas micro decisões e esses detalhes da vida que tem propósito, a gente tem o propósito, que eu quero discutir com vocês, que é o propósito do negócio de vocês, da sua atuação profissional, tá? Porque logo acima a gente tem um outro propósito maior, que é o propósito de uma existência. Pode acontecer do seu propósito de existência estar relacionado com o seu propósito do seu negócio, da sua empresa e do seu momento, tá bom? Mas eu peço que vocês não confundam isso, porque aqui eu quero ajudar vocês a revelarem o propósito deste momento da sua vida e dessa atividade que vocês estão querendo exercer, tá? Pode ser que o propósito maior da sua vida seja outro, e pode ser que dentro de 1 ano, ou 6 meses até, isso que você enxerga como propósito hoje, ele evolua. Então, o propósito, a razão de ser, ela é mutável, ela evolui, tá? O texto que a gente vai fazer hoje sobre o propósito, vocês vão ver que é algo que depois vocês abrem, olham de novo, você vai modificando,
Agora, o que eu acho, o que é importante deixar aqui, e que isso é essencial, é que vocês entendam que muitos estavam procurando marketing. Puxa, o que eu falo nas redes sociais? Como eu falo com o meu cliente? Quem é o meu cliente? Quanto eu cobro? Eu quero que vocês entendam que tudo começa nessa decisão. Porque se você tiver calçado no seu propósito, você vai saber quanto cobrar e você vai ter firmeza nisso. Você vai saber o que falar, você vai definir melhor a sua atuação, quais especialidades você escolher para combinar dentro do seu atendimento, tá bom? Você sabe por quê, né? Qual a razão de ser disso aí. Bom, vamos lá. Aqueles que já viram esse material, me perdoem porque eu vou repassar rapidamente de novo. Deixa eu aqui. Alguns já viram isso, mas eu quero deixar claro, muito rapidinho. Tá? Essa conversa não existiria se não houvesse, de um lado, vocês com um valor, né? Aliás, com o que a gente chama de proposta de valor, que são benefícios, que são vantagens, que são soluções para o mundo. Tá? Vocês, de um lado, querendo ofertar e levar isso para um grupo de pessoas. Se isso já tivesse unido, tivesse junto, a gente não estaria tendo essa conversa aqui, a gente estaria tendo uma outra. Tá? Então, a gente está falando, e isso é o que eu vou ajudar vocês a fazerem durante toda a jornada, a construção dessa ponte até o seu público. A gente vai falar de identidade, de conceito, de conteúdo, de canais, de interações, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas eu não poderia começar a falar de nada disso sem ter esse primeiro alicerce estruturado, tá bom? Vamos falar de posicionamento, proposta de valor, como eu disse, o seu cliente ideal, né? A sua jornada de compra e tudo mais. Bom, só uma coisa que faltou, eu coloquei no convite lá no convite do evento, que eu ia falar sobre a origem da sua profissão. Tá? Pensem comigo, vamos voltar lá em 500 antes de Cristo. Ou melhor, vamos voltar naquele ponto que a gente sabe do Antigo Testamento que falava olho por olho, dente por dente. Então, ou lá na época das cavernas, e a gente vê os seres humanos todos se arrebentando, né? Muito mais briga por poder, né, do que existe hoje, muito mais morte. Num determinado momento, um ser chamado Freud e outro chamado Jung, eles trouxeram para a gente essa visão da psique. Eles começaram a falar, olha, existe um algo dentro da sua mente. Você não é somente isso que você sente, você não é somente isso que você fala. E ele começou a se aprofundar nisso. Ali, para mim, é o começo da profissão do terapeuta, tá? Não importa qual linha que você represente, por quê? Antes do ser humano conseguir conseguir se enxergar e entender a sua psique, seu ego, seria impossível a gente entregar qualquer uma dessas técnicas que a gente está aqui entregando hoje, tá bom? Então, o que eu vejo das técnicas sobre as técnicas integrativas e alternativas é o seguinte: a gente ficou durante muito tempo trabalhando na linha de Freud, Jung, dentre outras, né, Skinner. E eu acho que o ser humano ele foi sentindo falta de outras coisas, outras abordagens. Por quê? Porque o ser humano ele é muito variado, ele é muito diversificado. Cada um tem um jeito, uma forma, entende, né? Cada um tem uma didática. Né? Tem gente que se abre, tem gente que não se abre. Então, hoje quando eu vejo técnicas reconhecidas, que nem a constelação, né? Foi reconhecida pela ANS, né? Vai sair no livro dos convênios, Theta Healing, dentre outras. Eu vejo que a gente tem hoje ferramentas para poder ajudar o ser humano até que não consegue falar. Tem gente que não sabe, né? A gente eu fiz terapia durante muitos anos, né? Terapia tradicional. Então a gente tinha que sentar lá e falar sobre a gente.
E eu enganei muito terapeuta, entendeu? Porque assim, eu sempre gostei de jogos da mente, eu sempre gostei desse lado da psique. Então, assim, eu ia para a sessão conversando já com o terapeuta, já sabia o que eu ia falar, entendeu? Então, assim, para mim não funcionava mais. E a partir do momento que eu comecei a cair em outras terapias, todo mundo começou a me desmascarar. Todo mundo começou a achar a verdade por trás do Marcelo. Então, eu digo assim, dentro dessa gama de terapias, vamos entender que cada uma é mais compatível com um perfil específico de cliente. A gente vai trabalhar também gestão por categoria, tá? Quem é só psicólogo, a gente vai tratar de uma forma, porque ele vai falar melhor com um perfil específico de pessoas. Quem é constelador e Theta Healer, por exemplo, eu uso muito esse exemplo porque está muito próximo da minha vida. Vai se conectar com um perfil diferente de pessoas, né? A minha esposa é terapeuta e ela fala assim, hoje eu usei tal abordagem com tal cliente porque ele não é muito de falar, entendeu? Ele não gosta de falar, tá? Então é isso que é interessante. Então, para a tomada de decisão de vocês, qual a próxima técnica que vocês vão escolher ou como vender aquela que vocês já têm, é interessante vocês terem isso em mente. A sua técnica nasceu para alguém específico. E a gente tem também uma coisa mais bacana ainda nesse processo. Eu queria lembrar, acho que foi Carol. Deixa eu ver se a Carol está aqui no grupo. A Carol, não tá. A Carol, a gente teve um bate-papo no último Zoom e ela pegou e falou assim: Marcelo, e eu venci a obesidade e vícios de cigarro. Tá? Então, o que eu mostrei para ela? Que é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. Que essa é a química da marca. É quando você pega, entende que você é um curador ou algo na linha D, você atua com diversas técnicas e quando você soma a sua experiência pessoal a esse processo, você dá um bicho único, entendeu? Ó, a SBIE, o Rodrigo Fonseca fala sobre as 8 saúdes. Tem outras filosofias que trazem essa de outra forma. Isso aqui, a própria roda da vida do coach, ela é mais ou menos organizada nessas separações. O que eu fiz? Eu fiz um mapeamento de diversos temas que podem levar, diversos assuntos que podem levar as pessoas até um terapeuta, tá? Então a gente começa de ordem emocional, aqui os campeões do top, de ranking aqui. Depressão, ansiedade, abuso sexual, tendência suicida, estresse, traumas, medos crônicos e aí vai. Não está em ordem, tá? De estatística. Aí a gente tem o físico, problemas físicos, tá? Que estão totalmente relacionados aos emocionais também. Aí tem pessoas que têm doenças cardíacas, respiratórias, câncer, obesidade, bulimia, anorexia, né? Ou até mesmo as dependências que eu enquadrei aqui no físico, tá bom? Elas estão totalmente interrelacionadas. A diferença é que o físico é o quê? Todo mundo aqui já sabe, é a extrapolação da doença emocional já sendo expressada no físico. A gente tem doenças financeiras, falência empresarial, perda de emprego, suficiência, tal, familiar, separação no relacionamento, separação de pais, abandono, crise e conflitos conjugais. Ó, você entrando aqui, ó. Disputas e brigas familiares, impossibilidade de ter filho. Por exemplo, impossibilidade de ter filho, às vezes, isso não tratado, isso vira um problemaço dentro do relacionamento. Já vi relacionamentos acabando, Sim, né? sim. Às vezes a perda de ente querido, né? A gente que trabalha com inteligência emocional sabe, né? Você, puxa, foi o pai, eu tinha uma conexão, eu era totalmente conectado com meu pai, não tinha saído de casa ainda, e assim, parece que eu tô morrendo junto, então eu não tenho a minha vida, né? Eu fico perdido na minha própria, no meu próprio contexto de vida. Aí a gente tem outros problemas, social, profissional, intelectual, espiritual. O que eu fiz aqui? Eu peguei e criei uma régua, tá?
Isso aqui, gente, é super importante para vocês. Eu não tinha planejado entregar isso nessa reunião, mas ela é super bacana. Porque isso aqui é um guia, pode ser um guia de conteúdo. Essa forma de estruturar, ela pode dar ideia para vocês. A gente vai voltar a ver isso à frente de novo. Ideias do que falar, tá bom? Mas eu estou trazendo isso aqui só para vocês entenderem que vocês podem atuar com o ser humano numa grande gama. E a Ivy, o que ela fez? Ela está se segmentando, tá? Então, assim, isso é uma segmentação que tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo. Nós, como um batalhão de pessoas fazendo a cura chegar, fazendo o bem-estar chegar, nós estamos nos conectando mais com um perfil ou com o outro, tá bom? Por exemplo, eu converso com muitas pessoas. No último mês eu conversei com pelo menos umas 6 pessoas que atuam ligado à mulher. Mas é engraçado que nenhuma me trouxe o relacionamento. Entendeu, Ive? Então, Uhum. assim, isso para mim é um indicador. É um indicador, pode ser por ali. E também pode ser a forma como você vai começar e depois você se amplia, tá? Sim. Gente, eu vou dar exemplos de marketing da indústria às vezes, para a gente sair do contexto de terapeuta, porque assim, eu estou falando com os CEOs das empresas de vocês, tá bom? Uma vez um colega chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu tô querendo montar um e-commerce de bicicletas. Eu falei para ele, poxa, meu amigo, né? Você vai competir com Netshoes, com Decathlon, com Americanas, Submarino, com todo mundo. A compra online, né? A busca, você vai ter que pagar o Google para isso. Então você imagina, você vai estar concorrendo com o poder de fogo desses caras. Eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, eu te aconselho você montar uma loja especializada em pneus de bicicleta. Só. Por quê? Quando eu colocava no Google pneu de bicicleta, não via ninguém. Entendeu? Então você vai ficar reconhecido por pneu de bicicleta. Aí depois você coloca banco, aí depois você coloca pedal, aí você coloca quadro e aí depois coloca bicicleta. Entendeu? Isso é um planejamento estratégico para você crescer. Netshoes. Netshoes começou vendendo tênis. Hoje é um dos principais concorrentes da B2W, da Americanas, do Submarino. Tá? Então, o que eu falei para ele é só isso. Usar a mesma estratégia. Começa por algo que você possa ser reconhecido. Tá? Então, olha aqui. A gente tem a sua grande força, de vocês, né? A grande força é essa energia da cura querendo chegar. Será que hoje nós sabemos exatamente aquilo que nós vamos ser daqui 10 anos? Não. Por isso que eu falei do propósito hoje. Tá bom? Então, Ive, quando você for escrever o seu propósito, Uhum. se conecte com essa sua história. Você vai escrever, não, na verdade, não é agora que a gente vai fazer, não é no propósito que a gente faz essa redação. Essa redação que eu vou te entregar agora é do seu manifesto de marca. A gente vai fazer mais adiante. Mas já Tá. antecipando, você vai Uhum. escrever que os seres humanos, eles encontram diversas barreiras que impedem de alcançar a verdadeira felicidade. Barreiras Tá. mentais, crenças Uhum. limitantes, a própria história, tá bom? Uhum. Uhum. E que isso toma forma no seu, como é que chama? Na sua psique, na sua cabeça, isso toma uma forma de marido. Meu marido me impede de ser feliz. Eu não posso ser o que eu quero porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, entendeu? Exatamente, Ah, exatamente isso. eu não Aham. tive chance de estudar. É Exatamente por isso que eu isso. não me realizo. Então, olha que Uhum. interessante, o problema não é esse, mas ele toma forma, Uhum. tá bom? Isso, Por que que é exatamente. importante a Ivy Uhum. Soares, ela se posicionar e ela se entregar para o mundo e falar assim, olha, eu sou uma terapeuta, trabalho com diversas Uhum. técnicas e o meu foco são os relacionamentos, são as mulheres, entendeu? Uhum. Aliás, deixa eu Uhum. refrasear. O foco é o sucesso e o desempenho da mulher nos seus relacionamentos. Uhum. Conjugal, familiar, com os filhos e até mesmo o profissional. Quando você Uhum. pega isso, você dá uma mensagem, aqui eu posso usar essa frase, eu não uso isso no corporativo. Você dá uma mensagem clara para o universo. É isso que eu estou Uhum. querendo. Você vai ajudar as pessoas a te indicarem clientes.
Porque a maior armadilha que existe hoje para vocês aqui é porque vocês servem para muita coisa. E aí fica muito difícil indicar vocês para fazer. Eu estou fazendo esse trabalho nesse exato momento com a minha mulher. A mulher se lançou muito recentemente, tá? Ela tá assim na jornada igual vocês. Começou a fazer um trabalho belíssimo, se apresentou para o mundo. Ela virou para mim e falou assim: eu preciso vender mais. Preciso fazer um post para vender. Eu falei: não, você está precisando de uma identidade própria, está precisando de um conceito de atuação, um posicionamento mais claro, porque os seus amigos não sabem para que você serve, entendeu? Isso, no meu caso. Então, exato. Aí, como é que funciona o crescimento da carteira de clientes do terapeuta? O meu cliente veio e teve uma experiência comigo, ele entendeu para que sirvo. Aí, quando ele identifica na jornada dele alguém parecido, ele faz uma anamnese, né? Ele faz um pré-diagnóstico e fala assim: nossa, esse cara, o Marcelo vai poder ajudar. E ele indica. Então, hoje, o problema do terapeuta é que ele está ficando na mão da indicação dos seus. E isso é lento. Para quem está querendo migrar a carreira, é muito lento. Tá muito bom? Então, Ive, assim, eu vou continuar falando de Ikigai. O que eu amo fazer, o que o mundo precisa, o que eu posso ser pago e o que eu faço bem. O que você faz bem? Puxa, eu lido com o contexto de relacionamento, eu lido bem com a mulher e o seu entorno. Já falei uma vez, vou falar de novo, vou falar 1000 vezes. Isso não é ser feminista, isso não é carregar a bandeira da mulher, isso é posicionamento de mercado, tá bom? Trabalhar com mulher, trabalhar com homem, tá? Quando você cuida da mulher, que ela é... Puxa vida, gente, a mulher, ela é o alicerce da família, né? Ela é a coluna, né? O homem, ele tem essa energia do fazer, vamos lá, vamos caçar desde lá das cavernas. E ele realmente ele puxa, né? E ele quer trabalhar com a proteção da família. Mas assim, não tem jeito. Quem dá forma para isso é a mulher, entendeu? Se a mulher não tiver encaixada na sua família, tudo vai balançar, inclusive o próprio marido, né? Exatamente. Então, Ivy, você entende qual é o propósito da sua marca? Você trabalha com mulheres ou você trabalha atuando na estrutura, no alicerce familiar, entendeu? Você pode escrever isso numa missão. Olha, é através das mulheres, e a importância da sua alta performance nos lares que a Ive Soares pretende contribuir com a felicidade humana. Porque uma mulher bem encaixada, ela ajuda um homem e ela ajuda os filhos. Entendeu? Exatamente. É isso Ive, mesmo. eu vou precisar mudar para outra pessoa. Muito bom, Marcelo. Obrigada. Se você tiver dúvida. E por enquanto eu tô falando Ive Soares, mas daqui a pouco isso ganha um nome, entendeu? Isso ganha um corpo de empresa. E a gente vai falar mais para frente quando ter ou não um nome e um logo, tá bom? Tá joia, obrigada, viu? Muito isso. esclarecedor tudo. De nada, querida. Que você fez aqui. Por nada. A Mariana Blaser, ou Blaser, ela está aí? Oi, eu tô aqui. Peraí que eu vou ligar a minha câmera para você poder me ver. Tá bom. E peço a todos que relevem as minhas olheiras. Mariana já tem logo, já tem nome. Que legal. Ai, que você foi lá nas minhas redes. Não, tava a imagenzinha aqui no... Não. Isso daí é incidental. Mas tem muito a ver com uma filosofia de vida. Mas eu tenho logo e eu tenho um nome, não sei se são os melhores, mas... Tá bom. Começa contando já tudo isso pra gente. Ok. Eu vou tentar ser sintética. Se eu estiver me alongando demais, por favor, me interrompe, porque a história é um pouco longa. Eu sou advogada de formação. Não consegui... passei por várias
vários setores dentro do direito tributário, que é uma área do direito que eu acabei caindo por necessidade, embora eu sempre tivesse um viés social, então eu queria trabalhar com direitos humanos e tal. Acabei tendo que escolher direito tributário, passei 7 anos na carreira. Aos 30, a famigerada crise dos 30, eu percebi que eu não estava me tornando a pessoa que eu queria ser. Então, eu falei, eu não quero mais brincar disso. Levei um tempo para encontrar o que eu queria fazer. E eu percebi que... Só um minutinho. E o que era que você queria ser? Só para a gente já registrar. Ah, tá. O meu parâmetro básico do que eu queria ser era a minha criança. Que tipo de pessoa minha criança queria ser? Eu já estava fazendo terapia nessa época, há um tempo, então eu tinha um aconselhamento e um sistema de suporte para me ajudar para onde olhar, né? Como descobrir quem é essa pessoa que eu queria ser. Então eu olhei para minha criança e a minha criança queria ser uma coisa boa para o mundo. Uhum. Um fator de desenvolvimento, de contribuição, de fazer o bem, né? Uhum. E eu estava imersa num ambiente de pessoas que estavam focadas em status social, em dinheiro, em outras coisas. Então, agora, sem julgamento, eu não queria aquilo para mim, eu não me enquadrava, eu era estranha, eu não conseguia me identificar com o ambiente, com as pessoas não me recebiam bem, então, assim, estava totalmente fora de descompassado. Uhum. E ainda assim eu tive uma carreira bem sucedida, mas não estava muito insatisfeita. Eu tinha uma vida que era quadradinha, perfeita. Faltava só casar e ter filho. Então eu tinha status social, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo que todo mundo queria ter. Eu gosto de saltar no tempo, tá? Eu vou para frente e para trás com uma grande facilidade. Perfeito, te acompanho. Tá? Segura esse ponto aí. Agora me fala o hoje, exatamente, como que você se encontra. A gente vai voltar consequentemente para trás. Tá. Pulando todo o trajeto, hoje eu continuo trabalhando indiretamente com direito. Eu abri uma empresa de tradução, então eu trabalho com tradução primordialmente jurídica. Por necessidade ou por amor ao direito? Por amor à tradução. Porque Tradução. porque eu gosto de fazer isso. E eu que é descobri... tradução, que tipo? Tradução juramentada, essas coisas? Que tipo de tradução? É tipo isso, texto, contrato, processo judicial. Eu faço tudo, na verdade. Eu faço tradução aeronáutica, construção civil, agricultura, mas o meu forte peraí, é o jurídico. Tradução, você está falando de línguas mesmo? De línguas, do inglês para o português, do italiano para o português e vice-versa. E eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe que trabalha com vários idiomas, né? E várias especialidades. Tá bom, perfeito. Então isso provavelmente hoje é sua principal fonte de renda. Exatamente. Né? E você tem aí esse lado terapêutico que a gente vai descobrir. Agora me fala como é que tá esse outro lado, isso que você está construindo. Me fala um pouco dessa história. A terapia, bom, eu fiz, como paciente, eu fiz 15 anos de terapia. Eu vou virar aqui, pôr o celular na bateria. Eu fiz 15 anos de terapia como paciente, que foi um processo bem... Mário, eu perdi sua câmera. Olha, sua voz. Tô aqui, tá me ouvindo? Ah, voltou. Ah, tá. Desculpa. Então, eu, sendo paciente de terapia, eu consegui descobrir quem era a pessoa que eu queria ser e que direção que eu queria para minha vida. No processo de construir isso, então, você me desculpa, eu não posso te responder sem passar por um elemento fundamental. Sim, por Quando favor. eu descobri que eu não queria mais ser advogada, eu cheguei à conclusão que eu queria ser escritora, não terapeuta. Então eu falei, para ser escritora, eu preciso de uma fonte de renda, porque muito poucos escritores vivem de escrever. Eles têm que ter um day job, um trabalho. Então, que tipo de trabalho que eu posso fazer que não está relacionado diretamente com o direito, que vai me trazer satisfação
subsistência enquanto eu escrevo. E aí eu fui revirar a minha experiência de vida e eu lembrei que na faculdade eu fiz uma tradução de um texto e eu me diverti, eu achei maravilhoso. E eu acabei não seguindo isso. Então, eu estabeleci como base de sustentação a tradução e como meta de vida ser boa, Andréia. Eu acredito que eu posso substituir essa crença, mas naquela época eu não conhecia o Teta Healing. E aí eu fui estabelecendo a minha fundação como tradutora. No processo eu passei por várias situações traumáticas, que não vem ao caso, não traumáticas, difíceis, e me desestruturei bastante. Com a terapia eu fui me reestruturando meio que do zero. Nesse processo eu comecei a dar aula de inglês, meus alunos tinham um ímpeto de ajudar o aluno não só na língua, mas na vida, e aqueles alunos que estavam abertos a dialogar comigo, eu acabava conversando. Mais de um aluno perguntou se eu não era terapeuta. Eu falei, não, eu só tenho experiência como paciente. E eu fui me desenvolvendo pessoalmente. Então, eu fui me abrindo para as artes, que é uma coisa que eu tinha crença de que eu não sabia desenhar, que eu não tinha paciência para desenhar. Comecei a pintar como exercício para me permitir me desenvolver nesse campo sem me cobrar demais, que foi uma característica que eu sempre tive muito forte. E eu acabei desenvolvendo uma técnica de terapia, que é uma mandala terapia. Então, eu fiz a minha mandala que me representa representa o meu eu interior, a minha forma mais profunda de ser, na forma de uma mandala. E quando você expressa isso no mundo, é o que você falou, o universo reage. E quando você se sintoniza com essa mandala, é como se você fizesse um contrário de um ciclo negativo. Você potencializa isso na sua vida. E isso foi tão forte para mim que eu falei, meu Deus do céu, eu posso contribuir para o mundo com isso. Eu comecei a pintar mandalas com temas. Então eu tenho um perfil de artista, que é escritora, pintora, tenho o meu perfil de terapeuta, cujo logo é a minha mandala de cura, voltada para a cura e para a saúde. E aí eu falei, eu quero mais. E eu buscando me curar, me descobrir, me potencializar naquilo que eu estava descobrindo, eu fui tendo acesso a receber terapias com as quais eu me identifiquei muito. Então eu fiz Theta Healing, eu uso isso na minha prática hoje, é o meu forte, a maioria dos meus clientes são de Theta Healing. E eu venho fazendo cursos conforme a minha possibilidade. Então eu fiz Quantum Beam, que é uma técnica de escuta profunda das emoções, que é espetacular. Eu trabalho com baralho cigano, que normalmente não é visto como terapia, mas eu dou um viés terapêutico para dar direção para a vida para as pessoas. Captar informações e falar, você tem essas opções, como você se sente, quais são as barreiras. E a partir do baralho cigano, eu posso também identificar quais outras necessidades a pessoa tem. Então, olha, aqui você tem uma crença, aqui você tem essa limitação, então o Theta Healing pode te servir. Estou sentindo necessidade de você... Com o Theta Healing eu recebi muitas pessoas com necessidade de se expressar verbalmente. Então eu comecei, me pediram, aí foi muito interessante, até um pouco emocionante, que me pediram para eu fazer aconselhamento terapêutico. Eu falei, mas eu não tenho preparação para isso. E eu não quero fazer uma faculdade de psicologia. Então, eu não sou a pessoa adequada para isso, mas a pessoa insistiu, porque eu tenho muitos anos de terapia como paciente. E eu tenho uma habilidade de me expressar, segundo o que dizem, que ajuda. E eu comecei a fazer aconselhamento terapêutico, e aí eu percebi no Theta Healing que as pessoas precisavam verbalizar, elas precisavam se expressar, ser ouvidas, simplesmente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A oferecer isso também. Te perguntar uma coisa. A tradução e essa atuação que você está falando é algo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aparentemente eu não vejo conexões. E me fala assim, entre as duas atuações, você falou que faz a tradução porque você ama fazer, mas entre as duas atuações, o que realmente te toca, o que realmente... é terapia, por isso que eu tô aqui. Eu queria muito direcionar minha vida para a terapia. Se hoje se você tivesse lotado de cliente, a tradução você iria
né, delegar para alguém poder fazer a gestão, né, disso. Eu passaria a ser somente a administradora da Andréia. Só a Andréia falou que ela vê conexão. Eu também vejo conexão, Andréia, mas em termos de foco de marketing e direcionamento de vida, eu realmente quero a terapia como foco. Eu passaria a administrar os clientes e encaminhar os trabalhos para as pessoas, e conforme a terapia crescer e eu puder me dedicar a escrever e às artes, eu fecharia minha empresa de tradução. André, você viu semelhança na energia por trás da coisa, não foi? Na essência da interface da tradução. Pelo que ela traz uma coisa de traduzir, né, os sentimentos, traduzir aquilo, até a tradução das mandalas e tradução do baralho, é uma espécie de tradução. É isso aí, a André já tá ficando, a André já é a segunda nossa, já tá ficando expert no brand therapy já. Não, mas é isso mesmo, eu percebi a mesma coisa e vou falar sobre isso já. Só que o que eu queria primeiro é assim, poder isolar essa persona, tá, da Mari, e focar nessa nova realidade, tá bom? Porque assim, quando você falou assim, eu faço porque eu amo, tal, é isso, mas eu acho que não tão isso, né? Exatamente. Você faz porque você precisa, tá? É mais porque eu preciso, mas como eu tenho satisfação, é o suficiente para que eu mantenha enquanto tem utilidade. Exato. Enquanto então, assim, tem necessidade. Vamos começar a montar um quebra-cabeça aqui. Tá. Você falou assim, eu estava indo muito bem, obrigado, até o momento que a minha criança, querendo se expressar, eu leio criança essência, tá? De acordo. Queria se expressar numa participação maior no mundo, né, de colaboração, de entrega, de devolução e tudo mais. É sobre essa energia que eu estava falando no começo. Tá? Esse chamado, essa coisa que a gente fala assim, puxa, sabe o que é legal? Quando a gente vai conversar, eu vou conversar às vezes com empresários, assim, de indústria, sabe? Aquela coisa de banco. E quando eu pergunto para eles o que eles fariam se eles tivessem todo o dinheiro do mundo, não precisassem mais de dinheiro, todo mundo fala assim, eu ia ajudar alguém. Entendeu? Todo mundo. Eu nunca escutei ninguém na minha vida que não tem esse desejo de ajudar as pessoas. Entendeu? Sabe qual é a diferença de vocês para essas pessoas? É que vocês estão tendo a coragem de, entendeu? Então, assim, isso é muito sério. É muito sério. Entendeu? Tipo, vocês estão dando esse passo, vocês estão materializando. Então, assim, vocês não estão condicionando isso a depois, quando vocês tiverem todo o dinheiro do mundo, já está começando. Tá? Vocês vão levar isso na sua malinha, né? Tá? Sei lá para onde a gente vai. Ou se você estiver num leito lá de um hospital com 110 anos, assim, né, assim, falando, acabou a minha vida, você vai, e você não conseguir falar, tudo que você vai ficar vendo é o que você fez, é a sua história. Aí você fala assim, caraca, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você pode conversar com todas as pessoas que você ajudou, de novo. Você pode repassar cada história, entendeu? E aquilo ali vai fazendo você ficar vivo. Então, tem algo muito forte nesse trabalho de vocês. Por isso que eu quero, no que diz respeito ao marketing e comunicação, ajudá-los, né? Que tem um monte de homem aqui que eu tô achando barato isso. Então vamos lá. Eu escolhi ser advogada, você escolheu ser advogada, eu queria direito humanitário, você falou? Direitos humanos. Direitos humanos, né? Nossa, que interessante. Vamos fazer justiça para a humanidade. Você caçava já algo, né? Assim, que você queria direito, sei lá, pai, mãe, vô, sei lá, quem que te levou a escolher direito, né, na época? Qual a imagem que você tinha do direito? Você escolheu direito, entendeu? Mas olha que interessante como você já flexionava ele para algo para as pessoas. As decisões vão fazendo a gente tomar caminhos mais fáceis ou mais rentáveis no momento que a gente não tem experiência para isso, né? Assim, o jovem, o universitário, ele não sabe o que é propósito, né? Ele toma a escolha com base naquilo que ele tem naquele momento. Mas ok, a gente já tem lá essa informação sobre você. Desculpa te interromper, só para você ter um panorama um pouco mais completo da minha personalidade. Eu sabia exatamente o que eu queria. E eu sabia exatamente do que eu estava abrindo mão. Foi um momento de crise familiar
profundo, terrível, e eu me vi forçada a escolher ajudar a família. Então, eu não me arrependo, poderia ter escolhido outra coisa, mas enfim, faz parte de quem eu sou. Exato. Você fez o que precisava ser feito para você chegar aqui. Exatamente. Né? Talvez se você tivesse pego direitos humanos, você estaria lá sei lá, na ONU e se perderia por lá. Não, agora você está aqui fazendo mandala terapia, né? Uhum. Então, então assim, você gosta de escrever, você gosta... Essas pessoas, e aí eu quero que todo mundo estiver no grupo que tem essa coisa do escrever e do estudar, isso sempre dá um bicho bom. Né, que quer juntar uma coisa com a outra e criar uma terceira, criar uma metodologia própria, entendeu? Tem um termo que eu uso que é assim, a filosofia da marca. Então, quando eu me deparo com pessoas que gostam muito disso, eu estimulo as pessoas a escreverem a filosofia da marca, que é o que eu penso a respeito dos seres humanos, como eu acho que eu vou resolver, e isso dá sempre uma técnica, isso dá sempre uma abordagem nova, né? Olha que interessante, né, a sua história. Você criou a mandala terapia e eu estava aqui, quando você estava falando, eu estava me perguntando, né, nossa, como é que funciona a mandala terapia? Por que funciona? Você ajudar o ser humano a se ver é altamente terapêutico, né? Assim, tem gente que é muito visual, eu sou visual, entendeu? Então tem gente que precisa de artifícios. Então é o quê? Autoconhecimento. Né? Assim, não cabe a gente entender agora como que a mandala terapia funciona, né? Mas de repente tem muito antes, né, de você construir a mandala, eu imagino. Mas você tem esse objetivo. A gente vai falar... Definitivamente é uma palavra-chave para mim, autoconhecimento. Não é? Só que o autoconhecimento, ele tem uma linha. Ele tem um momento onde você começa a revelar informações, tá? Que estão muito ocultas, então o Theta Healing é um dos caminhos, né, que eu conheço para isso. Você tem o organizar, você tem o ressignificar, e você tem a ponta extrema que é como se relacionar com essa informação. Então eu tenho me deparado com algumas terapias que elas tangibilizam aprendizados, elas tangibilizam conhecimentos. Então o que a mandala terapia faz? Ela é um tangibilizador de algo, ela é quântico. Ela trabalha quanticamente, mas ela materializa. Tá? Sim, certamente. É assim que eu percebo. Você vai precisar de tudo isso que a gente está falando aqui, dessa forma, para poder explicar o seu negócio. Eu faço mandala terapia. Então, assim, abre um parêntese vocês aí. A gente vai falar de comportamento do consumidor, jornada de consumo. E tudo que é novo e que propõe um novo comportamento requer um alto investimento de marketing. Porque você tem que dizer para as pessoas que existe uma nova solução. O smartphone foi lançado, o iPhone, o primeiro, foi lançado em 2007. Eu fui ver esses dias, por causa de um projeto, o crescimento das vendas de iPhone, de celulares. Nossa, só nos últimos 5 a 7 anos que o negócio fez assim, ó, pum, deu um boom. Porque demorou para o pessoal entender que smartphone era o caminho para se ter aplicativos. E que os aplicativos proporcionavam benefícios. Assim, tinha gente que... assim, eu era fotógrafo. Tá? Hoje, minha filha e minha mulher tiram foto melhor que eu. Eu vou tirar uma foto, aí elas viram e falam assim, nossa, credo, aí você nem olhou, você nem me produziu, eu tava fazendo não sei o quê. Tá todo mundo virando fotógrafo. Então, quando você chega nesse nível, você começa a escolher um aparelho que tem uma câmera boa. Então, assim, o smartphone, ele vem trazendo um novo comportamento. Até que isso se tornasse uma verdade, as empresas tiveram que investir muito em marketing, não para fazer a publicidade da sua própria marca, mas do smartphone, tá? Então, a mandala terapia, você já pode colocar isso no seu planejamento de marketing. Você propõe um novo comportamento, uma nova coisa, tá? Eu sei que tem gente que já ouviu falar, eu já vi essas mandalas sendo feitas. Mas, gente, eu estou falando dos seres humanos em geral. Então, assim, nem 1% sabe o que é uma mandala terapia.
Então, o seu método de comunicação vai ter que ser sempre catequizando, explicando o porquê, como funciona o ser humano, como é uma jornada. Chega um momento, né, e para quê? Para as pessoas se identificarem. Você vira e fala assim, vocês visuais, né, precisam de algo para poder enxergar a sua jornada. Aí eu, visual, tô passando na timeline, opa, falou comigo, visual, o que tem a ver? Mandala terapia, opa, gostei disso, gosto de logotipo, gosto de comunicação, acho que é para mim esse negócio. Entendeu? Será que mandala terapia não vai atender um monte de publicitários? Será que mandala terapia não vai resolver um monte de pessoas de comunicação, né? Uhum. Então, isso são tudo pistas da forma que vai tomar esse seu negócio. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é assim, você tem bastante coisa, tem isso, tem aquilo e tal, você deve ser bem acadêmica, né? Sim. Você deve adorar muito estudo. Adoro estudar. E aí, os acadêmicos têm que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque só vai querer entregar depois que tiver feito um doutorado da coisa e a coisa estiver totalmente validada. Então, isso eu aprendi me permitindo a pintar. Tanto que se você for ver o meu Instagram, ele é tosco e ele é limitado a um elemento que eu ofereço. Porque eu tô começando. Então, eu tô fazendo enquanto aprendo. Eu não sou tão acadêmica assim. Não mais, já fui. Mas Mari, você, assim, essa conversa aqui que você está tendo chance, né, de dividir a sua marca, né, e ter um monte de gente olhando para ela, assim, ela de alguma forma, ela ajuda você a se sentir, assim, sentir essa marca, para quem que ela vai trabalhar, como ela vai se apresentar, qual a proposta, né, que traz para o mundo? Então, eu tenho uma dificuldade, como você deve ter notado, eu tenho muitas opções e eu tenho uma dificuldade de foco. Então, se você for nos meus perfis de redes sociais, o meu logo, entre aspas, é Confluências Terapêuticas. Que aí, na descrição, eu explico o que é confluências, para as pessoas saberem do que se trata. São várias coisas se convergindo para uma mesma direção e se encontrando. Então, a ideia é que as pessoas confluam por um interesse em comum, por uma necessidade comum, e que elas venham até mim por conta dessa necessidade. E aí, qual que é o símbolo? O símbolo que as pessoas não sabem o que eu estou contando com o aspecto quântico da mandala, que ressoa com as pessoas, sem elas entenderem, que é a cura. Então, eu tenho palavras terapêuticas para saber que é terapia, e eu tenho a mandala. E agora, como que eu vou divulgar o meu trabalho? Como que eu vou dar um direcionamento? Se eu vou focar na mandala terapia, se eu vou focar no Theta Healing, que tem sido o meu carro-chefe. Enfim, é por isso que eu tô aqui, eu não sei o que fazer. Eu diria o seguinte, eu acho que antes de qualquer técnica, eu acho que você tem uma habilidade relacionado a essa questão acadêmica. Eu acho que a forma que você vai vender vai ser ensinando as pessoas, vai ser traduzindo, como é que fala? Traduzindo técnicas, tá? Eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte, você tem jeito de ser aquelas que falam difícil, mas não percebe, tá? Como que chama a sua empresa? Confluências da Mari. Confluências terapêuticas da Mari. Isso, confluências terapêuticas, tá? É aquela palavra que a gente tem que parar um pouco para pensar o que significa, para entender o que a pessoa está querendo passar. Para mim, tem duas possibilidades. Uma, ou você filtra, quando você faz isso, você filtra o seu público e você começa a falar com um público mais intelectualizado, mais estudioso também, tá? Gente, não tem demérito nenhum, tá? De negócio de estudo ou não. Eu deixei a minha formação no penúltimo ano para poder ir para uma experiência internacional, assim, e tem outros méritos, tá? Então, assim, isso não tem demérito nenhum. Então, assim, mas tem gente que tem isso, porque o pai falou que precisava estudar para vencer na vida, porque só tem valor se tiver uma formação. Sim. E tem gente que não, que o pai já falou assim, olha, é o seguinte, ó, isso não dá dinheiro, sabe?
Não adianta você querer estudar porque isso não dá dinheiro. Então, isso é história, tá? O que você tem que ver hoje é assim, o que você veio a ser, Mari, se conecta mais com pessoas. Então, de duas uma. Ou você usa esse seu grande poder do acadêmico, de tradutora, entende isso, respeita isso e começa a traduzir para as pessoas de uma forma mais fácil as coisas. Ou você define que não, você veio para falar com pessoas mais intelectualizadas e elas vão se conectar com você. Por quê? O terapeuta, no geral, ele tem uma abordagem muito simples, muito direta, mais informal, despojada, Eu entendeu? me conecto mais com a sua primeira abordagem. Eu tenho efetivamente a intenção de simplificar, mas eu não deixo de ser quem eu sou. Eu não deixo de ser Sim, intelectualizada, por isso que eu escolhi esse total. nome. Tá? Total. Então agora, o que acontece? Você tenha isso no seu propósito, né? Mari, tá? Primeiro, antes. Eu tô lidando agora com duas marcas. Quando a pessoa já traz empresa, já traz método, a coisa fica um pouco mais complexa, tá? Eu tô lidando com a Mari e tô lidando com a Confluências de Mari, é isso? Confluências Confluências terapêuticas. terapêuticas, Eu né? pus da E Mari mandala para ser terapia. pessoal, né? Mas eu acho que ficou meio longo, então eu também aceito sugestões aí. Sim. Você tem, então assim, uma coisa importante para vocês, de novo, abre aspas. Quem tem marca e quem tem método tem que começar a enxergar as coisas separadamente, tá bom? As três coisas têm propósito, as três coisas têm missão e definam a hora para se falar disso. Porque eu, por exemplo, até tá esticando um pouco aqui, mas não tem jeito, a gente vai entregar. Tá esticando um pouco por causa disso. Eu estava aqui, enquanto eu te escuto, eu estava me organizando para ver como que eu tomo o seu caso. Tá. E ele estava cruzando. A Mariana, pessoa, ela pode ter a missão e o propósito de ser uma tradutora, intérprete de métodos e blá blá blá, fazer chegar para as pessoas. Você pode ser essa interface, tá bom? Uhum. Estou fazendo uma analogia em cima da sua atuação aí. Perfeito. A mandala terapia, ela não exatamente isso, mas pode ser que ela tenha uma pontinha. Ela traduz sim também. Ela traduz num desenho, um conhecimento X, uma informação Y, tá bom? Ela tá interconectada, mas é diferente. A mandala terapia tem como missão, como propósito, ajudar as pessoas que estão numa jornada, tal, pessoas de tais perfis, a se verem, se relacionarem com esse conhecimento, pessoas mais visuais e tal. Tô falando qualquer coisa, eu não conheço mandala terapia. Tá bom. Tá bom? E a Confluências Terapêuticas, ela é a entidade empresarial, tá? Sim. Toma muito cuidado, gente, com isso, tá? Quem tem isso já e tá sozinho precisa de ajuda, porque é aí que a gente se perde no projeto. A coisa fica girando de um jeito. Uma hora você está pensando Mariana, uma hora você está pensando Confluências, uma hora você está pensando produto, e existem técnicas de marketing para fazer isso. Eu vou até anotar aqui para ver se eu faço um dia um vídeo só para falar dessa organização. Tá? Então, Mari, a sua entrega ela não vai ficar tão concentrada quanto foi a da Ivy, porque a Ivy trouxe já objetivamente só a pessoa. Então, as suas peças estão meio jogadas. Eu vou deixar para você ir colocando elas em cada coisa no seu lugar, mas eu acho que esse finalzinho ele ajuda, né? Você entender, são três coisas, três marcas, tá? Tá. Interrelacionadas. E o Uhum. marketing e o planejamento deve ser feito separadamente. Se você tirar uma ou outra, a coisa vai dar ruim. Mas Beleza? eu devo fazer para os três, levando os três em consideração. Para os três. Se ficar pesado por questão de investimento, se ficar pesado por questão de tempo, monta um planejamento estratégico, fala, é por aqui que eu vou começar. Se consolida por algo, lembra da indústria de pneu? Fala, é a terapia. Pá, só isso. Né? Assim, mas é difícil, né? Porque a Mari você tem que estar alinhando sempre com o negócio. Puxa, eu sou tradutora, intérprete de pessoas, de técnicas.
Assim, vai encaixando aí. Você tem um caso complexo. Não? Bom, por que será? Por que será, né? Porque eu sou uma pessoa tão simples. Para quem pediu, eu vou colocar no chat o meu Instagram. Obrigada por perguntar. Complexo não é difícil, tá? Complexo eu digo assim. Para mim é interessante. Explica um pouquinho melhor esse negócio aí dessas 3 entidades, porque eu acho que eu estou enrolada nisso. Deixa eu lembrar do seu caso. Então, sim. Deixa eu pensar como é que... Não, isso aqui vai me tragar geral. Deixa eu tentar, eu vou passar para as outras pessoas e eu prometo, eu faço um Zoom só para falar disso. Identifico no grupo todo mundo que tiver nessa questão de marca de produto, marca pessoal, empresa, e a gente faz um Zoom só para falar sobre isso. Tá bom? Porque isso aí vai... esperado para falar. Não? Não engano meu? Rodrigão tá aí? Oi? Quem tá? André, né? Diga. Não sei, eu estou ansiosa assim para contar um pouco de mim e tentar a sua ajuda. Deixa eu começar pela minha formação. Eu sou pedagoga. Não atuei na área da educação, por incrível que pareça. Eu trabalhei na área de recursos humanos. Atualmente trabalho com turismo de aventura. Olha só, nada a ver. Embora realização de sonhos, né, de trazer coisas boas para a pessoa, mas esse não foi um caminho assim escolhido por mim mesma. Meu marido me convidou a trabalhar com ele, que ele trabalhava nessa área, e aí eu abracei a causa, mas fiz com alegria, satisfação, foi desafiante, eu adoro desafios, adoro coisas novas, aquilo foi um processo muito bom, até que eu falei, bom, esse não é o meu caminho, isso não é meu, não me pertence, eu preciso buscar realmente alguma coisa que me complete, que me preencha. E aí eu fui fazendo, né, todo um retrocesso, e como é tudo factual, né, as meninas foram falando, a gente vai juntando as histórias e vai se identificando, né. Quando criança, a minha intenção era ser médica. Por quê? Porque eu queria ajudar as pessoas. Eu até me emociono em falar nisso, porque eu era pequena e venho de uma cidade do interior, de uma cidadezinha muito pequenininha, de 3.500 habitantes, de pessoas carentes. Eu falava, bom, eu vou ser médica porque eu quero ajudar essas pessoas. Elas vão me pagar com galinha, porco, e aí eu vou comer disso. Eu vou viver disso porque elas vão me pagar com isso e eu vou ajudar todo mundo vai ser feliz. E eu adorava muito conversar com as pessoas, com pessoas de idade, sempre conversei muito com elas, sempre dei muita atenção, sempre tentei resolver conflitos durante as relações da minha vida, as pessoas me procuravam, buscavam ajuda, conselhos, e eu sempre fiz isso com muita alegria. Eu sou espírita, também trabalho atuando nesse processo, nessa parte religiosa, faço visitas às pessoas enfermas, gosto muito de conversar com elas, de dar muita atenção, tento muito me entregar por conta desse meu lado, sabe? Nesse processo. Bom, até que eu passei por alguns problemas e foi quando eu encontrei a minha madrinha, que me ajudou, né? Me indicou um caminho para o autoconhecimento. E antes disso, lá na minha juventude, eu sempre também busquei muito isso, sabe? Fiz reiki, mapa astral, eu sempre fui muito para esse lado espiritual, autoconhecimento, mas nunca me aprofundei. Eu sempre fui muito assim, me sentia muito perdida. Mas enfim, esse era um lado que me tocava bastante.
Então foi isso. Aí a minha trajetória é essa, passei pelo processo, né? Comecei o meu processo de autoconhecimento, me identifiquei muito com a oportunidade que eu tive na questão da formação em inteligência emocional. Quando me deparei com ela, eu falei, puxa, isso é tudo que eu quero fazer, eu quero muito isso. Porque, na verdade, eu não tinha contato com nenhuma outra ferramenta, não conhecia outros processos. Agora que eu estou ouvindo falar em Theta Healing, que eu estou louca para fazer, a questão de mais que uma filosofia de vida, que é a comunicação não violenta, que eu tenho me identificado muito com essa questão. Nossa, o universo está se abrindo para mim. Você está então no momento de análise de técnicas. Você ainda não escolheu uma, não está posicionada para começar a trabalhar ou já está? Não, na verdade, tudo é novo para mim. E eu amo estudar. Então, essa quarentena está sendo curta, porque eu tenho buscado tudo quanto é curso, conhecer um pouquinho daquilo que me interessa, sabe? Para eu poder crescer e falar, puxa, porque meio que é aquilo que você falou, a pessoa que gosta de estudar, de ler, enfim, a gente fica esperando sempre estar pronto para se lançar, para ir atrás, né? Para se entregar ou para dar entrega mesmo. E eu tô, acho que nesse processo, sabe? Eu tenho uma marca que eu criei, marca. E como é que chama? Chama-se Brotice. Eu sou de Brotas. E aí encontrei esse nome, me tocou. Bom, então um pouco isso. Eu tô meio perdida, eu quero fazer. E essa marca, ela representa que tipo de serviço? Então, na verdade é tudo novo, né? Brotice no sentido da pessoa renascer mesmo, da pessoa entrar em contato consigo mesma e perceber que ela pode se transformar, que está nas mãos dela ser feliz, que ela não precisa de ninguém, sabe? A não ser dela mesma para buscar isso. E eu quero fazer parte, eu quero entregar isso, eu quero contribuir para as pessoas, sabe? Para elas serem felizes. É mais ou menos isso. Tem uma característica, né, do terapeuta que a gente já falou aqui, que são a gente geralmente aplica na gente, a gente vive e depois a gente quer compartilhar com o outro, né? Olha que interessante, sua marca chama-se Brotice e você parece estar passando por esse momento, você está brotando, entendeu? Você, provavelmente, Andréa, o que vai ser a sua marca, a sua técnica, isso não importa. O que importa, o que é claro para mim, é que provavelmente no centro disso vai estar essa coisa que você já jogou no nome e que você está passando. Então não vai ser diferente, né? Eu acho que assim, até me ocorreu aqui, para as pessoas que estão escolhendo técnicas, tal, acho que a grande dúvida é qual que eu faço primeiro, né? Ou como eu começo estrategicamente. Cada caso é um caso. Eu fiquei 6 meses discutindo isso com a minha mulher, porque ela ficava, nossa, ela fez o curso de inteligência emocional e que parte assim, que sugere que você saia sendo especialista emocional, e ela estava insegura, né? Eu também tinha feito e falei assim, e agora o que eu combino, o que eu faço, né? Tem que sim ter uma estratégia. Por quê? Você tem que se preocupar em ter uma atuação que ela seja mais ampla, que consiga resolver mesmo o máximo de casos de pessoas, né? E então isso é uma decisão particular sua. O que eu queria te falar, que eu acho que é muito importante para quem está brotando, é assim, tudo isso é muito novo. Eu tentei puxar pela memória agora e lembrar quando foi a primeira vez, qual foi a primeira pessoa que eu escutei falar que ela era rica porque ela trabalhava com o ser humano, tirando o médico, tá? Eu estou tentando lembrar. Qual foi o primeiro digital influencer? Quem foi o primeiro coach? Quem foi o... Sabe assim, eu não sei, né? Assim, se foi o Tony Robbins. A gente vê hoje José Roberto Marques, né? Que é coach, mas indo muito para a área do desenvolvimento humano, mais espiritual. Todo mundo que trabalhava com o lado espiritual era pobre, tá bom? Então, assim, isso é novo para o ser humano. Esse é um dos maiores desafios do terapeuta, aceitar que é uma profissão digna de riqueza, mais do que o advogado, o médico, o empresário, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar juntos aqui,
porque está no nosso subconsciente, no nosso consciente, que o que a mão esquerda faz, a direita não deve saber, né? Que o trabalho humanitário ele não é para ser gerado valor. Eu escutei de um amigo, ele faz um trabalho com jovens, desenvolvimento, uma aceleração de jovens. E ele falou o seguinte, falou, Marcelo, ele viajou o mundo inteiro, se formou nos Estados Unidos. Ele falou, cara, ONG nos Estados Unidos, elas são milionárias, são empresas. Aqui no Brasil, não, elas têm que usar de meios obscuros para ganhar dinheiro, porque a regra é o seguinte, ONG não pode ganhar dinheiro. Ou seja, né, fazer o bem não pode ser remunerado. Olha pelo que nós estamos cercados, entendeu? E aí quando desponta um cara, tipo o próprio Tony Robbins, ou aquele do Protagon lá, esqueci o nome dele, ou da área motivacional também. Esses caras despontam, a gente olha e fala, lá, ganhando dinheiro em cima dos seres humanos, dos coitadinhos que estão precisando se desenvolver, entendeu? Isso está no consciente e no inconsciente coletivo. Nós precisamos quebrar essas crenças. Todos os terapeutas precisam do Theta Healing, sabe assim? Ou da inteligência emocional, ou sei lá qual é a sua técnica favorita, para trabalhar as crenças limitantes. Porque senão, não vai. Eu vejo isso na startup. Startup, tem muito empresário que não está indo porque ele não acredita que ele pode ir. Entendeu? Chega ali e ele trava. Então, você precisa trabalhar muito isso, né, para as pessoas. O brotar precisa se livrar, né, daquilo que impede, dessas cascas. O que é legal é que você não tem, olha que interessante, gente, ela não tem o produto definido, né, o propósito tá ali meio por cima, mas ela já vem com um conceito de marca, né? Isso que é interessante. Vocês vão ter que desenvolver um conceito de marca em um determinado momento. E quando você tem um conceito de marca, ele permite você comunicar melhor aquilo que você faz, mesmo sem ter produto. Olha que interessante, né? O brote. O que é o brotar? Tá? A semente, ela é um repositório de informação. Ela traz contido nela aquilo que ela pode ser. Não necessariamente ela vai ser, tá? Ela depende do quê? Condição para virar aquilo. Mas ela já tem contido nela o desejo íntimo. Então, será que a Brotse, da Andrea, ela vai ser uma empresa que vai trabalhar as pessoas para que elas tenham condições, eu estou falando condições assim em termos de ambiente, né? Será que esse ambiente, a gente está falando do mental? E quando ela começa a querer germinar, né, a semente quebra a casca, né, para poder se mostrar aquilo que tem dentro. O que serão essas cascas, né? Será que essas cascas vão ser as crenças, vão ser as projeções, os programas emocionais, aqueles bichos que a gente cria, né? Então, André, você já tem o seu conceito de atuação, tá? Escolha técnicas que vá nessa direção, né? Que ajude a quebrar essas cascas. Então, a primeira que você adquirir, que você vê que isso já ajuda quebrar a casca, se lança e já começa a ajudar as pessoas a brotarem. Então, a sua missão, o que é? Ajudar as pessoas a quebrar aquilo que impede de ser o que elas devem ser. Entendeu? Essa imagem mental, esse contexto que fala assim, não, você não pode, ou era para ser aquilo. Tá? Então, você vai ser uma facilitadora, assim, desse emaranhado mental, libertando as pessoas para ser o que elas nasceram para ser. Entendeu? Caramba, você é tudo isso, Andréa! Eu adorei seu negócio. Obrigada, Marcelo. Você clareou tanto para mim que eu estou num processo assim meio, né? Então, muito obrigada mesmo, viu? Por você ter aberto esse espaço para eu falar. Andréa, começa pela parte que está certo. E você vai revelando o resto. Sabe o pivô? Sabe o propósito? O seu propósito é ajudar as pessoas no seu caminho do florescer. Né? Primeiro, antes, olha que interessante. Florescer, crescer, é uma jornada muito grande. Né? De novo, pega a analogia. Tem mais aqui, calma aí. Você tem a semente é um repositório de informação. Ela brota,
Depois que ela brota, ela cresce. Depois que ela cresce, ela floresce, né? Eu tenho um projeto chamado Blossom, que é o florescer, que tem a ver com isso. Só que olha que interessante, você provavelmente vai ser uma solucionadora do começo de jornada, sabe assim? Você vai atuar mais nessa parte de descoberta de identidade, daquilo que eu sou, né? E você vai poder contar a sua história. Você vai poder contar a sua história porque você vai falar assim, nossa, eu queria ter sido médico, eu já tinha todos os indícios de que eu queria trabalhar pelas pessoas, fiquei rodando, eu não entendi, fiquei ali com a minha casquinha, sabe? E eu não via o que, a casca na cabeça, né? Não via o que eu era. A partir disso, eu fui me desenvolvendo, eu fui revelando, e por isso eu quero fazer isso com outras pessoas, entendeu? Isso dá a sua história para o mundo. Começa por aí, segura nisso aí, que isso aí me soa muito certo. Eu era assistente social em 3 empregos. Então, eu vivia numa roda viva e era uma correria total. E aí, um dia, saindo de um emprego, eu encontrei uma amiga da faculdade e ela estava falando assim, por que você está fazendo aqui na biometria? Eu estou de licença porque eu fiquei louca. Como assim você ficou louca? Ela falou, Raquel, as assistentes sociais estão pirando. Fulana pirou, fulana não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo. E ela, para mim, era aquela pessoa que nunca vai pirar no mundo. É aquela assistente social que vai ser assistente social pro resto da vida, não vai pirar. E aí eu fui para casa e falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou pirar. Eu não quero pirar. Eu vou começar a buscar o que eu amo fazer, o que eu quero fazer, porque senão eu vou pirar. E aí eu estava vendo um programa na Globo News, era aquele programa sobre planeta Terra, alguma coisa assim desse gênero. E aí tinha uma paisagista que começou a falar sobre jardim vertical. A Gica, né, que é aí de São Paulo. E aí eu fiquei maravilhada com o trabalho dela, porque a minha origem é rural, né? Eu sou do interior. Então, quando eu vi aquela jardim vertical, liguei para ela, olha, eu quero fazer um curso aí com você. Eu quero estudar isso aí é a minha vida. E aí, a partir disso, fui para lá, fiz o curso de paisagismo com ela, depois fui para a Argentina, fiz um outro curso de paisagismo, também com uma outra técnica. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer... Como que eu vou ser paisagista? Aí vou cumprir algumas metas, né? E aí eu fiz um curso de design de interiores no Senac, isso com 3 empregos. Consegui me formar, né, com design de interiores no Senac. Depois eu fiz um curso de paisagismo lá também no Senac. E aí eu comecei a pensar, mas o meu paisagismo não era aquele paisagismo tradicional que eu estava vendo naquele momento. Eu queria que o meu paisagismo fosse diferente, tivesse um pouco com aquilo também que eu tinha do tarô, por exemplo, né? Que seria assim, de ajudar as pessoas a se curar. Como que as plantas podem curar desde grandes casas, né? Que você vê aqueles jardins, como pequenos apartamentos que também podem ter plantas que curam aquelas pessoas. Então, você vê em muitos apartamentos a pessoa está com depressão, a pessoa está com isso, e às vezes uma planta, alguma coisa, e também buscar, através do tarô, através de outras técnicas, esse resgate da memória afetiva dessas pessoas, para tentar conectá-las com essa criança, né? Quer dizer, para mim, por exemplo, eu tenho que ter uma jabuticabeira em casa, porque a jabuticabeira tem a ver com a minha infância. Eu subia na jabuticabeira, né? Então, a gente voltar a essa coisa de buscar, o Brasil é um país que todo mundo gosta de uma planta, todo mundo tem o afeto disso. E como as plantas, desde as plantas comestíveis, que você pode ter um jardim vertical de plantas comestíveis para a sua cura da sua doença, de determinadas, eu tenho enxaqueca, vou ter em casa o quê? Isso,
sabe? Então, esse é o meu barato de estudar. Então, eu estudo muito plantas. E outra coisa. Não satisfeita, estou no segundo período de arquitetura, tá? Eu pirei, falei, não, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter, para eu falar também dessas doideiras, porque assim eu vejo as plantas tanto para pequenos apartamentos como para praças, né? Você vê as praças, elas têm a mesma tipologia, né? As mesmas árvores. Agora, elas estão em lugares diferentes. Será que para aquele lugar a planta certa é aquilo? Para aquele hospital, a planta certa é aquilo? Eu vejo que tem uma clínica aqui perto de casa, eles mudam as plantas de acordo com o sol. Quer dizer, será que aquela planta está beneficiando alguém ou alguém passa para... Né? Como que é essa questão da saúde? Você vai criar, então, a paisagismoterapia, né? A plantoterapia. Mais ou menos isso. Eu acho que é assim. Fala, muito doideira. E aí, o que aconteceu comigo? Por eu não querer, porque se você vê também o design de interiores, todo mundo tem a mesma sala, todo mundo tem a mesma formatação de móveis, né? A mesma formatação de tudo. Qualquer um, você estava falando do fotógrafo, mas qualquer um pode ser design de interiores hoje. Você vê tudo formatado, né? O que é de diferente? O que tem de diferente, né? Então, buscar isso, porque às vezes você está numa casa linda de morrer, mas aquela casa te traz uma angústia muito grande. Por que você tem essa angústia muito grande? Né? Porque aí eu falei um pouco dessa arquitetura sensorial, né? Essa coisa de você ter uma coisa específica, né? Senão você tem um design, você tem um jardim, todo mundo, vamos colecionar aí bromélia, mas será que a bromélia, sabe, te traz o quê? Não sei, é muita piração, né? Aí o que aconteceu? Com essa piração, eu já sou formada em design há um tempão e não consigo, porque eu quero um outro tipo de... E aí eu comecei a ver por que eu não me colocava no mercado, igual algumas outras amigas que eu vou fazer casamento, eu vou fazer design disso, vou fazer design daquilo. Não, vamos fazer uma sociedade. Não, mas eu não quero fazer esse tipo de sociedade, né? Aí o que acabou? Eu acabei fazendo nada, né? Então, assim, eu estou com essa ideia na cabeça. É isso que eu ia te perguntar. Em síntese, você se sente não encontrada ainda, né? Apesar de várias coisas em vista, certo? Isso. Eu quero testar a sensibilidade do grupo aí, do Brand Therapy. Alguém quer opinar? Pode dar palpite, gente. Eu sinto que ela está desenvolvendo o produto dela. Faz sentido? Sim, sim. Eu sinto que ela está prontíssima, assim. É só a coragem para ir. Nossa, achei fantástico o trabalho dessa mulher. Então, obrigada. Olha que interessante. Qual é o desafio? É apresentar isso. É dizer o que é, para que é, por quê. Entendeu? Então, assim, isso é marketing. Sabe aquela ponte? Construir aquela ponte, para algumas pessoas é o desafio. É assim, e aí a gente tem que achar uma forma de expressar. Eu vou te dar... Eu não sei nem por onde começar aqui. Tanta coisa que eu queria falar. Vamos lá. Raquel, eu vou escolher aqui... Primeiro fala que eu não estou pirando. Você não está pirando. Não, a gente adorou a sua ideia, cara. Vai fundo. Olha Raquel. Só, Marcelo, eu não sou do marketing, não. Até sou publicitário, mas não trabalho com isso. E eu fico enlouquecida escutando essas histórias. Eu imagino você. Nossa, deve ser... Eu me arrepio. Tá? Então, assim,
Algumas pessoas, elas trazem um nível de originalidade e sensibilidade naquilo que eu sinto a energia do que está por vir, entendeu? E quando eu sinto isso e eu vejo essa essência, minha querida, aí o resto é fácil. Vamos lá, eu vou te falar com a minha humilde trajetória o que eu acho que você pode estar farejando e construindo, tá? Porque é isso que cabe essa conversa aqui. A gente está num papo, num bate-papo de propósito, sobre propósito, tá? Deixa eu saber aqui que alguém comentou, a Mari foi extremamente inovador, né? Exatamente. Primeiro, só para você não se sentir um estranho no ninho, é assim, num grupo como esse, eu conversei com uma arquiteta esses dias atrás e a gente teve uma conversa braba sobre reposicionamento, porque ela é arquiteta e ela estava querendo vir para terapia e eu estava num tipo de mentoria ajudando ela a construir essa ponte, tipo, como que ela migra? E a gente começou a ter um papo quântico sobre o quanto a realidade material, quanto tijolos e paredes são uma manifestação. Então, assim, não vou me prolongar nisso, mas só para dizer, a gente estava desconstruindo a arquitetura tradicional para dizer assim, nossa, o ser humano precisa olhar com mais cuidado sobre isso. O arquiteto já tem esse princípio de olhar o ser humano, vou construir um lugar, eu vou entender o ser humano primeiro para depois construir o ambiente que ele quer para causar o bem-estar dele. Não é desse olhar que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, eu entro numa casa e eu olho para aquela casa e eu sei que aquilo é uma manifestação interior daquele ser humano e o que ele é. E ele está querendo mudar a casa dele. Só que para mudar a casa dele, será que não tem que mudar ele primeiro? Ele está querendo bem-estar no ambiente. Será que o bem-estar que ele está querendo não tem que vir de dentro primeiro? Será que a gente não tem que trabalhar casa e pessoa ao mesmo tempo? Olha, que doideira, tá? Essa pessoa está indo nessa direção. Voltando a você primeiro, só para você entender que tem coisas acontecendo por aí. Existem estatísticas, pesquisas falando que não sei quantos por cento 80% das profissões do futuro não existem hoje ainda. Né? Isso é uma pesquisa já de anos atrás, eu acho que isso já mudou. Acho que muitas já estão por aí. E você, Raquel, primeiro, pode estar prestes a aterrissar, a trazer para a Terra um olhar diferente. Entendeu? E se você ficar procurando lógica nas coisas, você vai se sentir incompreendida. Você vai falar assim, será que eu não estou pirando? Entendeu? Então, a primeira entrega para você é o seguinte: pessoas que trazem o novo, em algum momento, elas se deparam com a esquisitice. Tá bom? Elas se deparam com uma busca louca, elas ficam montando coisas e não vai, é cansativo, dói. Entendeu? Fazer esse processo. Mas vamos ver o que você já está trazendo aqui de claro. Quando você falou que você era como fala? Que você era do interior, que você era da rural, e depois você começou, você foi fazer esse trabalho com plantas, com paisagismo, é lógico, qualquer terapeuta vai falar, puxa vida, será que ela está querendo reviver a infância, resgatar algo da infância, tá? Só que isso é um papel para o terapeuta. Eu sou um brand terapeuta. Eu quero ver o seguinte, assim, eu quero saber de marketear você com o que você tem. Eu não vou ficar fazendo terapia, não vou fazer você fechar os olhos, sabe? Voltar para reentender. Não, é o que você me apresenta. Para mim, Raquel, você falou assim, de arquitetura sensorial. Primeiro, você já se localizou. É aí o seu métier, tá? Existe, aí a ciência que você está permeando. Arquitetura sensorial. Design de uma experiência, talvez, de reconexão. Para mim e para todo mundo, o que é a natureza, o que são as plantas? Qual o poder que tem as plantas? Todo mundo sabe quão terapêutico isso é, entendeu? Será que o que você está prestes a fazer com arquitetura e tudo mais é o design dessa experiência que causa reconexão, entendeu? Através das plantas? Eu li o livro lá, Um Novo Mundo, né? Do Eckhart Tolle. É Um Novo Mundo que chama, não é?
Ele tem um sobrenome, eu não lembro. E ele fala lá, um negócio muito bacana. Ele fala que as flores, as flores, não as plantas, tá? Elas estão entre duas dimensões. Elas são como janelas que se abrem para manifestar o etéreo, o superior aqui na Terra. Então, para quem é meio quântico, vai entender isso facilmente. Tem lá uma plantinha, a planta é terrena. Quando ela faz assim, ó, puff, e ela abre, ela está manifestando aquilo de fora. Por isso que as plantas têm esse poder de tocar a gente, né? A Vanessa está falando, o despertar de uma nova consciência, o livro. Ele fala que a mesma coisa sobre os cristais. Os cristais são aquelas pedras que elas estão entre duas dimensões. Então ela é o que tem de mais sutil lá. Por isso que tem o poder que tem os cristais, as ervas, tá bom? Então, estamos aqui num métier de terapeutas, pessoas que, como eu disse lá no começo, elas têm esse papel, esse propósito de trazer a cura, de trazer o bem-estar, de ajudar os seres humanos na sua trajetória. Reconexão é uma palavra. Você pode pegar uma erva ou uma planta e você pode trabalhar a cura especificamente, Raquel. Mas se eu tivesse que resumir o poder das plantas, eu acho que elas têm o poder de reconectar, elas têm o poder de nos fazer nos lembrar, entendeu? Se você der a atenção devida a elas, se você se relacionar com elas, a gente vai migrando. Puxa vida, eu adoro fazer umas caminhadas lá no meio da floresta, fazer uns... Você entra um de um lado e você sai outro do outro, né? Então, qual será o propósito da Raquel? Nascida no rural, nascida em meio às plantas, você sabe da energia que eu estou falando. Você foi criada, você foi gerada nesse meio, né? Então, será que a Raquel tem essa sensibilidade, né? Essa intuição? Será que se o Marcelo chegar e falar assim, olha, eu tô com tal problema, ou eu tô em busca de bem-estar, né? Assim, na minha casa. A minha casa, por exemplo, ela não é uma casa grande. É um lugar muito bom para se morar, mas ela não é espaçoso. Então, às vezes, eu acho que tá apertado, sabe? Para a quantidade de pessoas. E eu busco bem-estar para minha casa. Só que, assim, eu nunca coloquei, sabe? Eu nunca recorri a esse artifício, né? E eu amo planta, sabe? Poxa, de verdade, eu acho que eu tinha que ter uma parede verde nas costas da minha cama. Aliás, eu vou fazer isso. Definitivamente. Porque tem esse poder. Então, Raquel, assim, para poder resumir, né? Fica com a parte que já está revelada. O resto você vai cuidando. O problema é quando a gente está com todas as peças soltas e a gente não entende por onde começar. Eu acho que você tem um chamado, sim, para trabalhar com as plantas. As plantas, ela tem sua capacidade, seu poder terapêutico, e você pode ser essa arquiteta sensorial que vai desenhar a experiência, que vai desenhar uma situação, um contexto, para que o ser humano ele possa viver isso. Para quem que isso serve? Quem é o seu cliente ideal? Será que somos nós terapeutas ou as pessoas que têm mais dificuldade de se reconectar? Pode ser que você esteja utilizando e trazendo um recurso, sabe? Grandes empresários, aqueles caras, sabe? Abílio Diniz, não conheço, né? De repente ele é altamente espiritualizado e ligado a isso, mas e são, né? Hoje tem muitos, né? Mas assim, desenha aquele cara do banco, sabe? Aquele cara do corporativo, que ele não tem tempo. E você vai colocar algo na frente dele que vai fazer ele se relembrar. Imagina se você, quando estiver fazendo o projeto, você atribui significado a cada planta. Você vai falar, você vai botar esse aqui, ó, só, esse aqui vai ficar na frente da sua cama. Essa planta tem o poder. Ela é sei lá, bota um lótus, vai. Eu sei que não cabe o lótus dentro de casa, mas essa planta significa, né, o potencial de florescimento, do florescer em meio às mais, assim, aos ambientes mais hostis. Né? Então ela é o símbolo da superação, o símbolo da essência que sobrevive a qualquer situação. Quando você olhar para ela, é isso que eu quero que você sinta.
entendeu? Aí a pessoa ela vai sentar na mesa dela, vai sair, para sair de casa, você vai colocar uma planta tal e você vai falar, ó, essa planta vai ser aquela que vai lembrar quem você é e o que você tá indo fazer. Sabe esse tipo de coisa? Faz sentido essa doideira? Ou fiquei doido igual você agora? Não, tem tudo a ver, tudo a ver. Até as flores comestíveis, né? Você está comendo determinada flor comestível, né? Por determinadas... É muito louco, mas Sim. Eu acho que... Mas você sente que é o caminho, Raquel? Que tem um potencial? Como disseram aqui, é inovador. Tá? Isso que eu tô te falando. Por isso que eu nunca me joguei, porque sempre foi uma ideia, né? Uhum. Sempre foi isso é por aí. Aí eu falo, ai, gente, será que eu tô doida, né? Será que isso dá? Será que, né? Raquel, o seu desafio qual é? É você ter fôlego financeiro e fazer as parcerias estratégicas para você poder fazer isso tornar realidade. Se você está criando um modelo, se você está trazendo uma nova solução, você vai se enquadrar naquele perfil que eu falei, que já os terapeutas como todos já estão inseridos. Você se agrava um pouco mais isso, entendeu? Porque você está trazendo o novo do novo do novo para o ser humano em geral. Todo mundo conhece o poder das plantas aqui, mas eu contratar uma pessoa para ela fazer o paisagismo da minha casa, para ela fazer a arquitetura de uma experiência sensorial de plantas, eu vou ter que parar e falar assim, tá, me conta mais sobre isso, como que é isso, entendeu? Mas eu vou falar para você acreditar no seu sonho, né, na sua intuição, porque alguém, eu adoro essa frase, alguém vai fazer isso nos próximos 10 anos, vai fazer isso acontecer. Entendeu? Raquel, quando você tiver isso bem delineado, eu quero te contratar, tá? Eu agora não tenho dinheiro, mas a gente vai crescendo junto e você já tem uma cliente potencial. Olha, eu faço de grátis para todo mundo. Não, e principalmente... Não, mulher, tem que ser remunerada, calma. Não, e principalmente os terapeutas, porque a gente, na nossa casa, a gente que lida com tanta energia, né? A gente tem só aquele vaso lá de espada de São Jorge, não sei o quê, mas isso vai muito mais além, né? E aí eu acho que para todos, não sei. Raquel, seu propósito, você vai ter que fazer o estudo lá no Ikigai, tá? Vocês todos vão ter que fazer. Mas já assim, dando um norte, né? O seu propósito talvez esteja em conectar mais o ser humano com esse natural, que por sua vez conecta ele com algo maior, entendeu? Isso vem através da arquitetura, isso vem através do paisagismo, tá bom? Isso é Raquel. Tá, obrigada a todos aí que deram uma palavra de incentivo e me ajudaram a sentir melhor, para não dizer que estava louca, né? Aí todos loucos. Aí fica mais, todo mundo que fugir, todo mundo que quebrar paradigma, todo mundo que fugir do normal vai se achar esquisito um pouquinho no decorrer da jornada. Mas, ó, confia. Tá bom? Vamos de homem! Obrigada. Os homens. Fala aí, meu amigo do Flor, alguma coisa aí, esqueci já, ó. Florescendo Ser. Florescendo. Eu já vi esse Florescendo Ser em algum lugar. Que bom. Porque me chamou a atenção, me chamou a atenção essa brincadeira do ser, tá? Florescendo Ser. Claro. Me conta. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, da minha trajetória, Marcelo. Antes de mais nada, gratidão pela oportunidade. Eu sei que eu não estava entre as pessoas selecionadas, né, para estar falando agora, mas, enfim, vamos lá. Assim, eu trabalhei no mundo corporativo por mais de 40 anos. Aí, quando eu me aposentei, caiu a ficha, tipo, tá na hora de parar com isso, que não vai durar mais muito tempo, apesar de ter durado mais 5 anos. Uhum. Eu trabalhava com importação, né, coordenador de importação numa empresa de eletrodomésticos e tal. Aí o que aconteceu? Eu já tinha Reiki, eu me formei em Magnify Healing, que é a cura magnificada.
Aí depois eu fui me formar como instrutor de yoga pela uma universidade. Me formei como instrutor de yoga, abri um grupo como voluntário aqui no prédio, no condomínio onde eu trabalho, por orientação de um dos professores. Ele falou assim, olha, se esse grupo já existe no seu condomínio, mantenha isso e não deixe isso acabar. Beleza, continuo até hoje como voluntário há mais de 6 anos. Enfim, depois eu fui fazer barras de Access o ano passado, que me ajudou muito na transição entre sair do mundo corporativo e partir para esse lado mais holístico. Então, foi em maio do ano passado que eu saí do mundo corporativo. Em setembro, eu, a minha irmã e meu cunhado, que também são terapeutas, e tem o meu companheiro também que trabalha junto com a gente abriu o Florescendo Ser. Então, como é que funciona o Florescendo Ser? O Florescendo Ser, ele é como se fosse uma oficina de ideias. Por que que eu digo isso? Nós abrimos vários projetos. Um deles seria o Florescendo Ser na Estrada, para trabalhar em hotéis. Outro, para trabalhar especificamente com crianças. Já me explica esse de hotéis. De hotéis, imagina assim, a gente contata o hotel e aí a gente coloca à disposição do hotel para um evento ou para um fim de semana, 2 ou 3 terapeutas à disposição. Então, a gente tem, por exemplo, cadeira para aplicar barras, a gente tem macas para fazer terapias e termomassagem com pedras quentes, também a gente trabalha nessa área. E crianças? E com crianças, a gente tem um projeto específico em barras de Access. O que mais? Quais outras linhas? A gente tem, por exemplo, yoga nos condomínios. Então, da mesma forma como eu sou voluntário aqui, eu tenho um outro grupo lá no Tatuapé, onde eu sou instrutor de yoga. E aí é super interessante, porque assim, eu não preciso de muito material, né? Eu preciso basicamente do mat, que é o tapetinho. Aí eu vou no salão de festas, chamo toda a galera, faço lá algumas sessões como demonstração, depois a gente monta um grupo e eu sou remunerado por isso. Tá bom. Agora, vamos lá. Fala de novo. Eu vou anotando, vou capturando, mas tem algo que eu quero confirmar. Me fala rapidamente de novo o que é o Florescendo Ser. É um grupo e quais as principais técnicas e o que vocês resolvem? Então, vamos lá. O Florescendo Ser é uma oficina de ideias onde a gente trabalha a autocura. Então, quais são as técnicas que a gente trabalha? Hatha Yoga, barras de Access, Reiki, Magnified Healing, termomassagem com pedras quentes. Mesa radiônica. Você falou assim, ó, é uma oficina de ideias. Isso. Para, você usou um termo que ok. Para promover a autocura. Autocura, é isso que eu queria saber. Autocura, isso. Autocura. E aí nós temos alguns cursos, né? Tem um curso de Magnified Healing, que é a cura magnificada. Tem curso de barras, curso de Reiki. Suas técnicas você também ensina. Você aplica. Isso. Eu, a minha irmã e o meu cunhado, né? Então tem também a mesa radiônica, florais. A gente tem um workshop de florais também. E por que ideias? Eu fiquei um pouco confuso aí. Quando você falou oficina de ideias, aí eu fiquei, o que é a oficina? O que são as ideias? As ideias eu vi que são as técnicas. Mas por que? Não necessariamente. A gente trabalha, por exemplo, quando a gente vai lançar um projeto novo. Quando a gente lançou o projeto de hotéis, nós chamamos mais 2 terapeutas que não são do Florescendo Ser, que pudessem nos auxiliar nesse caminho. Por exemplo, tem uma das terapeutas, ela faz o tarô cigano, ela também trabalha com barras de Access, e ela trabalha, por exemplo, na área de turismo. Então, ela já tem contato com vários hotéis. Sim. E aí, ideias
para quê? Para que a gente possa expandir o nosso negócio. E a partir desse momento, não existe só o Florescendo Ser. Porque o Florescendo Ser somos 3 pessoas, eu, minha irmã e meu cunhado. Uhum. Então, quando a gente vai para o projeto de hotéis, somos em 5. Quando vai para o projeto de condomínio, aí somos em 4. Então, mas assim, por que o termo, assim, de uma forma literal, por que ideia? Porque a ideia? Porque a gente faz um brainstorm, onde as ideias são colocadas na mesa, e depois a gente vai atrás de cada uma das ideias para adequar no que a gente pode oferecer. Você está falando, assim, vocês compõem a melhor solução para cada cenário, é isso? Isso mesmo. Seja um hotel, ou seja um condomínio, vocês elaboram essa. E vocês vão atrás de parceiros para isso? Sim, com certeza. Entendi. O que sua irmã fazia ou faz ainda? A minha irmã, ela trabalha com teatro, ela é contadora de histórias, ela era assistente social e faz, acho que uns 5 ou 6 anos que ela já trabalha como terapeuta em atendimento em casa ou em domicílio. E agora, em setembro, né, que a gente abriu o Florescendo Ser, que aí a gente já está com um espaço mais adequado, Legal. que dá para a gente E fazer os atendimentos e cursos e tal. E o seu parceiro? O meu cunhado, ele também é da área de produção artística. Ah, é você, seu cunhado e sua irmã? Isso, nós 3. Tá bom. Tá? Produção artística. Companheiro é que ele também atua no mesmo local. Mas aí ele tem as técnicas dele, que é massagem com pedras quentes e outras terapias. Entendeu? Legal. Mas é isso. Então, assim, a gente abriu o espaço, a gente ainda não constituiu a firma juridicamente, porque ainda não teve necessidade de emitir uma nota fiscal. Sim. Até então. Mas isso é coisa rápida da gente fazer. A gente já tem um site, florescendoser.com.br, temos página no Facebook, página no Instagram e por aí vai. Uma coisa que me chama a atenção aqui, é engraçado porque é bom porque a gente vai falando com pessoas diversificadas e aí acaba acentuando mais algumas características, né? Aliás, deixa eu até falar, só abrir um parênteses aqui. Pessoal, o nosso horário combinado deu. Quem precisar ir, tá? Pode ir. Eu vou continuar aqui com o Dan, vou falar ainda com a Mir, tá? Até umas 9 horas eu consigo ir aqui conversando com vocês, tá bom? Quem precisar ir, não tem problema. E o papo tá interessante. Vou embora não, vou esperar acabar. Então tá bom. Eu só posso falar uma coisa, gratidão. Gratidão pela oportunidade. Imagina. Muita generosidade sua, Marcelo. Obrigado. Imagina. Mesmo. Vamos lá. Uma coisa me chamou a atenção. É Dan, né? Dan, isso. É o seguinte. O seu aspecto B2B2C, sabe? Para quem não está habituado com o termo, é business, negócios para consumidores. Ou seja, você atingir consumidores através dos negócios. Isso é uma grande verdade do seu negócio, tanto é que a hora que você vai apresentar, você mistura público com técnica com canal. Você falou assim, eu tenho uma linha de atuação para hotéis, aí eu achei que você ia fazer um projeto para o hotel, para o dono, para a gestão de alguma forma. Não, o hotel é o caminho pelo qual você entrega. Aí quando você falou de crianças, você pegou e falou do público e a técnica que você aplica. E aí depois você falou da yoga, porque a gente faz yoga nos condomínios, tal, ou seja, de novo, canal, tá? Então, o que seria um Brain Therapy para o Florescendo Ser? Eu não sei como que tá, teria que dar uma olhada em site e tudo mais, mas só da forma que você já apresentou, eu acho que tem uma ordenação, rever a ordem da história contada. Né? A gente tem uma contadora de histórias aí, pode falar para ela, fala assim, falou que é para você reordenar a história, tá?
Eu acho que, assim, se o seu público ele é um empresarial, você já viu que é melhor, você pega várias pessoas através desses pools, né? Já entendi o ideia. O ideia é porque você cria a solução para as pessoas através daquele ambiente. Se precisar, se você não tiver o ideal, você vai atrás de um parceiro. Se você precisar mudar o formato, você muda. Então é uma empresa mesmo, né? Uhum. Esse termo oficina de ideias, eu acho que não é a melhor forma de te traduzir, tá? É só um insight. Claro. Bom? Uhum. Porque, na verdade, porque isso te leva, assim, olha que louco, né? Florescendo o ser, ok? Já sei que tem uma coisa de desenvolvimento pessoal. Aí eu pergunto o que é. Você fala uma oficina de ideias. Eu tenho que perguntar, mas o que é uma oficina de ideias? E o que é, o que é, o que é? Então, é uma proposta de valor muito escondida dentro de uma arquitetura de palavras, tá? Então, Florescendo o Ser está precisando encontrar aquele conceito para dar aquela tijolada. Flora, é o seguinte, Florescendo o Ser é um conjunto de técnicas e soluções para levar o bem-estar para o ser humano, e o caminho que a gente encontrou de fazer isso, né, levando através de empresas e tal. Esse não é o melhor discurso, não. Estou colocando de qualquer forma. Não, claro. Mas eu digo essa ordem. Então fica claro assim, o nosso propósito é para as pessoas, o que a gente está levando, tá? Sim. O que? Várias técnicas combinadas, variáveis, através de canais específicos, lugares. Então, por que você vai precisar falar isso? Porque o seu público-alvo é empresarial, logo a abordagem vai ter que ser mais empresarial, o tom mais corporativo, para você pegar esse cara, tá? Só que quando você fala com crianças e reiki, muda toda a lógica, entendeu? Uhum. Porque aí você está falando da venda de uma solução para uma criança cujo decisor é a mãe. Então, assim, se ela vai lá na sua timeline ou no seu site e vê você falando de hotéis e condomínios, ela talvez não se sinta tão segura e tão acolhida de pegar o filho dela e levar para um processo, sabe? Então, mãe tem essa coisa. Eu não perguntei nem a faixa etária. Qual é a idade das crianças? Olha, vai de 8 a 10, 12 anos. Tá, ali a pré-adolescência, né? Uhum. 8, 10 anos. Então, é segmentado. Sim. O que é importante para você que já nasceu empresa é fazer a gestão, uma gestão por categoria, uma gestão bem departamentada. A minha atuação empresarial é uma, a minha atuação terapêutica B2C é outra, tá? Até porque como você tem 3 pessoas e muda as técnicas, você tem que lidar com os interesses e com a ansiedade de todo mundo querer entregar, você tem esse desafio de organizar tudo isso, conciliar tudo isso dentro de uma única marca, né? E que se apresenta com coerência, né? E de forma clara para todo mundo. Tá? Uhum. Mas é muito legal, Dan. Eu acho que assim, eu enquadraria você muito mais se eu fosse atendê-lo, por exemplo, numa consultoria empresarial de marketing do que num brand therapy para terapeutas, entendeu? Entendo, justamente porque eu venho do mundo corporativo, né? Eu trabalhei mais de 40 anos, por isso que eu tenho essa raiz. Agora, se você falasse com a minha irmã ou com o meu cunhado, é totalmente diferente. Exato. É muito interessante isso. O seu caso, ele é muito parecido com a Vitória. Engraçado que vocês falam assim, a gente é primo, né? Eu colocaria vocês na mesma prateleirinha. Eu chamaria para conversar seus sócios, eu entenderia a essência de cada um deles, revelaria o propósito de cada um deles, depois combinaria os 3 dentro dessa marca, com harmonia, para você poder ter isso fluindo e todo mundo feliz. Uhum. Tá? Então, assim, fica aí a dica, mas eu acho super importante você fazer isso para ter uma... Se for contar o que aconteceu aqui para ele, você vai falar exatamente isso. Falar, olha, a sugestão para a gente
é que a nossa atuação um tanto diversificada dentro de um modelo B2B, B2B2C, requer um olhar com cuidado na nossa comunicação, no nosso marketing. E esse doido aí que a gente está se relacionando, ele tem um método que ele trabalha vindo revelando no propósito. E para revelar o propósito da Florescendo Ser, a gente precisaria olhar o de todos que se costuram. Porque você provavelmente é o empresário da parada, entendeu? Você é terapeuta, você também gosta, mas você traz essa energia empresarial. Entendeu? E aí a gente começa a entrar em organização. Bom, você sabe do que eu tô falando, né? Claro, assim, claro. Vamos organizar os chapéus aqui, né? Assim, vamos separar todas as coisas para tudo fluir, né? Muito legal, Dan. Muito legal mesmo. O mais bacana é que um acaba complementando o outro, né? Sim. Então é muito legal a troca que a gente tem. Mas gratidão, sim, Marcelo. mas quando a gente desce um nível, né? Quebra a empresa, vamos descer para os terapeutas. Tudo que a gente vem conversando aqui se enquadra a você. A dificuldade de expressar o porquê, né? Assim, o hotel, ceder o espaço. Né? Um monte de gente quer fazer parceria, mas por que isso? Se bem que faz mais sentido, o hotel é local de bem-estar, ele tem esse posicionamento, você só reforça. Né? Mas quando você já leva isso para o hotel, o pitch já vai. Olha, sua proposta de valor chama-se bem-estar. Sim. Entendeu? E o bem-estar é feito por várias coisas. E quando você vai em hotel que não tem isso ainda, porque tem uns que já tem tudo isso, você entra como um apoio da entrega dessa proposta de valor. Então, essa argumentação de venda, ela é super importante, sabe? Muito legal. Gratidão. Obrigado.